audiência do portal Desacato do JT Fica em Casa, a semana começa com os piores auspícios. Morreu Algir Blanc, o que significa uma nota de tremenda tristeza para a cultura, para a identidade brasileira, para a poesia, para a arte. E o presidente voltou às ruas, voltou a sair na rampa, constituindo e consolidando a ideia de catástrofe nacional para a democracia, onde, inclusive, os juízes e os magistrados brigam entre si, os deputados, enfim, tudo aquilo que deveria ser a primeira linha de defesa da democracia. Por outro lado, os empresários em Florianópolis querem que os ônibus voltem a funcionar. Não, senhores, a curva começou a crescer para valer. E o Ministério de Saúde da subnotificação diz que nós podemos transformar no estado de Santa Catarina numa espécie de nova Manaus do coronavírus. Esse é o cenário, Helena Viveira, não temos boas notícias. Como está? Então, estamos, né? São 11h39 da manhã dessa segunda-feira, dia 4 de maio. Foi um final de semana muito difícil, por vários motivos. Hoje eu estou assim, vou mostrar para todo mundo, eu estou assim, em defesa da democracia. Achei necessário a gente lembrar isso, porque é tanta tragédia, né, Raul? Chega a ser difícil de comentar, assim. A gente tem uma saída, né, daquele senhor juiz que vai dar um depoimento, de 8 horas, ninguém sabe muito bem o que ele disse, tem algumas notícias sobre ele ter relatado uma reunião. Esse não foi transmitido ao vivo. Esse não foi transmitido ao vivo, não teve plantão do Jornal Nacional, não teve plantão da Globo. As respostas dele certamente não foram políticas, porque aquilo é um santo, aquilo é herói. Então, mundo, né? Aí a gente tem sábado à noite o Senado resolvendo votar e vota um pacote de auxílio aos estados e municípios e quer que os servidores públicos, os 12 milhões de servidores públicos que o Brasil tem, paguem a conta, que resolve retirar direitos dos servidores públicos, que eles estimam, já vi estimativa de 40, de 60, de 120 bilhões, e eles dizem que vão oferecer 120 bilhões para os estados e municípios, 130 bilhões para os estados e municípios, e vão economizar 120 dos servidores. Ou seja, nós servidores é que temos que pagar a conta, lembrando que o dinheiro tem que chegar nos estados e vai chegar por 4 meses para que melhores serviços públicos sejam prestados à população. E como é que vai melhores serviços públicos serem prestados à população se os servidores públicos não tiverem condições dignas de vida e de trabalho? Aí, domingo, a gente acorda com aquela criatura, né? Senhor Jair Messias Bolsonaro, que é Messias, mas não faz milagre. Milagre ele não faz, mas tragédia ele faz muita, né? Reúne de novo aquela corja. Eu esqueci ainda de citar que sexta-feira teve aquele ato, né? Na frente, em Brasília, dos enfermeiros e enfermeiras que acabam sendo agredidos por 2 seres humanos vestidos com a camisa da CBF e com uma bandeira do Brasil. Nossa, a bandeira do Brasil nunca foi tão vilipendiada. Aí domingo tem manifestação e hoje de manhã acordei... Aí na manifestação, você falava de bandeira, na manifestação de domingo, além da barbaridade de estar a pequena filha do Jair Bolsonaro, tinha esplendorosamente destacadas as bandeiras de Estados Unidos e Israel, né? Como em todo o evento do Jair Bolsonaro. Do patriota... O que não é coincidência, né? O sionismo patrocina o bolsonarismo, o golpe, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos patrocina o bolsonarismo e seu golpe, né? E sua sequência de golpes. Ele ameaça de novo o STF, diz que não vai tolerar mais, diz que as Forças Armadas estão apoiando ele. E aí hoje de manhã eu acordo com 2 notícias. Uma é que existem estimativas que chegam a dizer que a subnotificação em Santa Catarina é de 28 vezes menos. Então, a gente teria 28 vezes mais pessoas infectadas do que o que está notificado. A gente sabe, ontem, a gente vê dados, por exemplo, que existem notificações de morte por Covid, pode estar em 1/3, o que significa que se está notificado que tem 7 mil e poucas mortes, pode ser que a gente tenha 20 e poucas mil mortes. Então, a gente está falando de uma tragédia sem nome e, além disso, para completar aí, assim,
a cereja do bolo podre da falta de democracia, da falta de respeito à vida, de tudo isso, o MEC nomeou o candidato derrotado para a reitoria do IFSC essa manhã. E ele mandou um e-mail desmentindo a si próprio, porque o André Dalla Posta declarou publicamente que não assumiria, que respeitaria o processo eleitoral do qual ele foi derrotado e que defendia a posse de Maurício Gariba Júnior, que foi o eleito, e hoje volta atrás e aceita assumir legitimamente como interventor do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem uma sequência de tragédias inomináveis, né? E aí também outra, enfim, tristeza é a morte do Aldir Blanc, que eu acho que é a prova de que o Covid está levando o que há de melhor entre nós, né? Você como carioca de nascimento sabe muito bem isso. A tristeza que implica, eu relatava que talvez as pessoas do Brasil, com exceção das pessoas do Rio de Janeiro, as pessoas brasileiras, homens e mulheres brasileiros, não têm a dimensão do significado para o mundo, para a Terra, para o planeta Terra, da obra da Aldir Blanc. Muitos de nós, eu tenho 65 anos, comecei a conhecer a história do Brasil, a realidade do Brasil, o cotidiano do Brasil, por causa de Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Aldir Blanc, Ivan Lins. Tem se perdido um dos principais, um dos melhores, um dos imprescindíveis da arte. Isso, e que teve problemas há 10 dias atrás, mais ou menos. Eu recebi várias notícias de que o Aldir Blanc estava tendo dificuldade de ser internado, de receber tratamento. E aí o que a gente pensa, né? Que uma pessoa importante para o nosso país, importante para a luta contra a ditadura, para a defesa da democracia, que fez um dos hinos da luta pela democracia no nosso país, que é a música O Bêbado e o Equilibrista, mas que tem uma obra vasta e muito importante, como você disse, precisa praticamente mendigar atendimento. E, infelizmente, mesmo tendo recebido, porque ele acabou sendo internado e tudo, não conseguiu resistir. E aí me dá uma agonia de vários níveis, né? A gente tem um sentimento doloroso de muitos níveis. Eu estava esse final de semana também assistindo, tem um mercadinho que dá para ver aqui da minha janela, e tinha vários homens brancos de meia idade, com um comportamento, um deles com uma camisa do Bolsonaro com um 38 gigante pintado nas costas, se dando tapas, assim, tapas afetivos masculinos, né? Se cumprimentando, bebendo, fumando, passaram um sábado de manhã muito tempo ali, se abraçando, comendo, e eu pensava assim, gente, será que eles discutiram entre eles quais que eles topam que morra? Porque eles vão morrer. Mas o pior do que isso, eles vão voltar para casa e vão matar suas mães, seus pais, suas mulheres, seus filhos, e podem matar pessoas como eu cruzando comigo no mercado. Pois é, Lenira. E mais uma vez, agora meu cachorrinho está latindo, porque mais uma vez um monte de trabalhadores sem máscara e sem nada está vendendo alguma coisa aqui. Eu tenho 3 esquinas, digamos assim, está vendendo alguma coisa. Então, é assim, o que está acontecendo... mas quem está vendendo está tentando sobreviver, né, Raul? Mas esses caras aqui estavam bebendo. Mas tudo bem, Elenira, mas é responsabilidade do Estado que as pessoas não precisem sobreviver arriscando sua vida. E a gente já tinha anunciado semanas atrás, nos nossos comentários, que isto que acontece hoje iria acontecer efetivamente. Ou seja, que a curva em Santa Catarina poderia se tornar incontrolável. E, aparentemente, isso vai acontecer, porque observa, em Blumenau, o que aconteceu depois que abriram o shopping? Dobrou, a curva de Blumenau dobrou, acelerou o contágio de uma forma terrível em Blumenau. Então, imagine, não é pequeno o problema, porque Santa Catarina é um estado pequeno no contexto do Brasil, mas tem 2 milhões a mais de habitantes que o Uruguai, quase 3 milhões a mais, quase o dobro do Uruguai inteiro. São Paulo é apenas um estado, pode ser, mas tem 10 milhões a mais de habitantes que a República Argentina inteira. Ou seja, não estamos falando de um país que não é importante, que não tem fronteiras com os outros países, que não tem uma responsabilidade mundial. Um país da dimensão do Brasil tem responsabilidade mundial. E tem
catástrofes todos os dias, por má gestão, por fascismo, por ideologia, por ignorância, porque temos uma elite empresarial profundamente ignorante. Danila, talvez esses que você menciona que estavam na cervejinha, seja esse tipo de pessoas. Provavelmente. E aí é isso, a gente vai chorar muitas mortes, como a morte do Aldir Blanc, como a morte de pessoas próximas, como a morte de uma professora do Instituto Federal do Maranhão. A gente vai chorar muitas mortes por conta da irresponsabilidade de governantes, cometidos por governantes, pela irresponsabilidade de indivíduos que não entendem o que está acontecendo e que continuam achando que as Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano pela vontade de meia dúzia de pessoas da esquerda derrubar o Bolsonaro. É realmente lamentável Japão que a gente tenha tantos ataques à democracia. Japão é comunista. Para concluir, a nossa participação de hoje, vejo aqui no portal de Zacato, a gente tem um retangulinho aqui, diz: Setuf, empresas do transporte público já se encontram preparadas para o retorno imediato das suas atividades. A morrer, gente, a morrer, e nos convidam a morrer. Você fica em casa, viva, sobreviva primeiro, viva depois intensamente, até mudar todo este tipo de politicagem assassina que temos no Brasil. E o pior é que as pessoas vão morrer e depois a pandemia já vai estar completamente descontrolada, mais do que ainda está, e aí vai ter um lockdown que vai ferrar o resto da economia que você salva, ou seja, é uma tragédia. A gente, infelizmente, tem que terminar hoje dizendo isso: fique em casa, se cuide, não acredite, é mentira, tente evitar, salve a sua vida, salve a vida dos seus e continuamos na luta. Continuamos na luta. Hoje tivemos problemas técnicos também, porque hoje não foi possível trabalhar com a qualidade que a gente desejaria. Voltamos amanhã, mas cuide-se das múltiplas catástrofes que o Brasil nos oferece. Até amanhã. Até amanhã, povo. Até mais. Fiquem em casa, fiquem bem.